Ele era apenas um camponês quando acorda em um mundo onde tem poderes infinitos e overpower. Eu sou o Tio Rock, e peço que deixe seu like, pois isso ajuda muito o canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa em um mundo onde os demônios são escravos dos humanos. O nosso protagonista se chama Yoko, que é um cara bem tranquilo, tanto com os humanos quanto com os demi-humanos, mas ele é odiado pelos humanos por causa disso. Até os demi-humanos alertam-no para não ser gentil com os humanos, mas Yoko insiste em tratar todos igualmente. Para ele, todos são iguais. Ele gostaria que todos pudessem se dar bem, mas não são muitos os que pensam dessa forma. De repente, Yoko é convocado para outro mundo, onde lhe dizem que ele é um candidato a herói. Ele chega no reino mágico de Kilod, que está no meio de uma guerra contra o Exército das Trevas. Por isso, o reino tem convocado heróis com grande potencial de outros mundos, na esperança de que possam lutar contra o Exército das Trevas. O primeiro passo após invocar um herói é avaliar suas habilidades. Após serem convocados para o mundo deles, os candidatos a herói retornam ao nível 1 e recebem bênçãos divinas de seus deuses. Esses poderes não podem ser adquiridos por meio de treinamento, e todos no mundo chamam isso de revelação divina. Felizmente, Yoko consegue entender o idioma desse novo lugar, mas todos ficam horrorizados quando descobrem que ele não recebeu uma revelação divina. Suas estatísticas são as de uma pessoa comum. Yoko mesmo já havia dito isso, mas para todos isso é incrivelmente decepcionante e os invocadores o consideram um fracasso. Yoko tenta explicar que ele é apenas um comerciante, mas ninguém acredita, então ele diz que agora eles podem mandá-lo de volta para casa. Porém, nesse momento, todos ficam maravilhados com outro candidato. Sim, alguém apareceu com poderes dignos de um herói lendário, tudo no 999. Todos correm para esse cara. Afinal, 999 é um número chamativo. Eles o consideram seu salvador e imploram para que ele lute por eles. Enquanto isso, Yoko está ali, apenas querendo voltar para casa, mas ninguém escuta suas palavras. Ele tenta pensar em uma maneira de ser mandado de volta, mas o rei está ocupado demais adorando o novo herói. Alguns dias depois, Yoko é colocado em uma carruagem e levado para algum lugar. No caminho, vemos o rei dizendo a Yoko que o portal de convocação foi fechado e eles não podem mandá-lo de volta. O reino reconhece que a culpa é deles e, por isso, farão uma compensação. Em vez de simplesmente se livrarem de Yoko, eles permitirão que ele viva uma vida tranquila como mendigo em uma floresta ao norte, onde ele poderá passar o resto de sua vida como um desabrigado. A única condição do reino é que ele não conte a ninguém sobre o erro que cometeram. No caminho para lá, o acompanhante de Yoko explica que ele não tem permissão para falar com ninguém. No entanto, Yoko é muito simpático e consegue conversar com o cara. Primeiro, Yoko pergunta se o homem é escravo do rei. Mas o cara revela que, nesse mundo, a escravidão não existe. Não importa se você é humano ou demi-humano, todos são tratados igualmente. Yoko pensa em como as coisas não pareciam tão boas no início. Ele tem as piores estatísticas, está sendo forçado a viver na floresta e, para piorar, há um exército sombrio que ameaça a humanidade. No entanto, Yoko agora não será mais desprezado por tratar bem os demi-humanos. Então ele começa a pensar que talvez este mundo não seja tão ruim assim. Yoko acaba passando 20 dias dentro da carruagem a caminho da floresta. Quando chegam lá, ele recebe uma sacola sem fundo com dinheiro e comida suficiente para durar algumas semanas. O motorista da carruagem avisa que o Exército das Trevas está à espreita na floresta e o incentiva a sair de lá o mais rápido possível ou a traseira dele será queimada pelo Lorde Demônio. Quando está sozinho, Yoko pega uma espada de seu inventário e percebe a presença de alguns slimes nas proximidades. Eles são parecidos com os do seu mundo, então ele acha que não será atacado. Porém, ele está muito errado. Os slimes o atacam e Yoko precisa se defender. Ele consegue sobreviver, mas sua arma barata já começa a se desfazer. Nesse momento, uma notificação revela que ele acabou de atingir o nível 2. Suas estatísticas agora parecem diferentes das anteriores, mas Yoko fica confuso com um estranho símbolo que substituiu os números, o símbolo do infinito. Sim, é o famoso poder do hack. Yoko então ativa as notificações de voz, já que estava se sentindo um pouco sozinho. Assim, ele passa a ouvir os avisos do seu sisteminha de trapaça. A voz do sistema informa que ele adquiriu alguns feitiços mágicos e poderá ativá-los sem precisar abrir nenhuma janela. Ele fica chocado com a quantidade de feitiços que obteve. Nesse momento, um alerta revela que um feitiço de atração de monstros foi colocado no saco sem fundo que ele recebeu. Essa isca de monstros, sem dúvida, foi o motivo pelo qual aquele slime o atacou. Considerando que a arma que lhe deram era praticamente inútil, Yoko conclui que o rei realmente queria que ele morresse. A voz do sistema então pergunta se ele deseja remover essa maldição. Ele responde que sim, e após se livrar do feitiço de atração de monstros, se pergunta por que eles usariam uma magia tão fácil de ser removida. Mas ele não tem essa resposta agora. O máximo que pode fazer é procurar um lugar para se abrigar. No entanto, o sistema o impede, revelando que há uma concentração muito forte de Messum na floresta.
Esse é um termo meio tosco para descrever os líquidos ou gases emitidos por demônios. O sistema informa que esse Mesum causa sérios danos aos humanos e pergunta se ele deseja purificar toda a floresta. Nosso humilde protagonista chega à conclusão de que essa é uma boa ideia. Se ele pode fazer isso, por que não? Afinal, ele pretende viver nessa floresta, então ela precisa estar limpa. O sistema explica que essa ação consumirá 1/33 da sua magia, mas Yoko acredita que é tão fraco que isso nem fará diferença. No entanto, ele fica chocado quando o feitiço de purificação é ativado e acaba sendo um ataque devastador que elimina uma quantidade absurda de monstros. De volta ao castelo, a princesa discute com o rei, dizendo que foi cruel enviar Yoko para aquela floresta sem nenhum suporte. Afinal, a culpa por terem invocado um herói sem poder é inteiramente deles. O pior de tudo é que o rei não se importa. Ele já montou seu exército e enviou o verdadeiro herói para a linha de frente. Ele considera Yoko um lixo inútil, alguém indigno de ser o herói do reino. Nesse momento, um mensageiro chega correndo para informar ao rei, com urgência, que alguém acabou de usar a maior magia sagrada de todas, a famosa purificação. O rei fica surpreso e acredita que seu belo herói de cabelos dourados foi o responsável. Nossa, meu Deus! Mal foi invocado e já aprendeu a usar a magia mais forte. No entanto, há um problema. O herói de cabelos loiros foi enviado para o sul, enquanto o feitiço de purificação foi usado na floresta ao norte. De volta a Yoko, ele descobre que evoluiu até o nível 367 sem nem perceber. Ele não sabe que eliminou uma horda de monstros, então conclui que, nesse mundo, é possível subir de nível apenas usando magia. Mas algo o intriga ainda mais. O estranho símbolo do infinito continua aparecendo em suas estatísticas. Como isso é difícil de entender, ele decide ocultar as notificações de aumento de nível. Ele então verifica a quantidade de magia restante e se surpreende ao ver que toda sua mana foi completamente restaurada em apenas alguns segundos. Mas, em vez de pensar que está absurdamente forte, ele assume que ainda é fraco e que, por algum motivo, sua magia simplesmente se recupera rápido demais. Em seguida, ele se preocupa com a possibilidade de ainda estar em perigo. Ele acredita que sua magia é tão fraca que provavelmente não purificou a floresta por completo. Como não pode viver na cidade por causa da proibição do reino, o sistema sugere que ele use a metamorfose mágica para mudar sua aparência e passar despercebido. Yoko ativa a magia e, por curiosidade, tenta mudar de gênero. No entanto, ele se arrepende rapidamente, porque fica absurdamente atraente. Ele percebe que essa aparência seria um problema e opta por algo mais discreto. Logo depois, o sistema recomenda que ele use a magia de teleporte. Ele acha isso normal, já que nesse mundo parece ser algo comum, e decide testá-la. Ele tenta se teletransportar de volta ao seu antigo mundo, mas não funciona, então decide procurar uma guilda para ganhar dinheiro. Seu plano inicial era se registrar como comerciante, mas ele descobre que é muito jovem para isso. Por isso, acaba indo para uma guilda de aventureiros, onde poderá caçar monstros e aceitar missões de transporte. Felizmente, o sistema lhe dá instruções perfeitas sobre como chegar à guilda. Lá, ele descobre que os aventureiros são classificados de acordo com sua experiência e habilidades. Então Yoto decide se registrar, mas não pode usar seu nome verdadeiro, optando por adotar o nome de Flio. Ele agora deseja ganhar dinheiro rapidamente, mas sua classificação é muito baixa para conseguir algo nesse momento. Flio escuta uma garota dizendo que precisa de companhia para ir até uma floresta onde ele estava, mas infelizmente ela não tem muito dinheiro para oferecer. E para piorar, circulam rumores de que o Exército das Trevas mantém sua linha de frente nessa floresta, o que impede qualquer um de acompanhá-la. No entanto, ela está desesperada para ajudar sua família que mora nas proximidades. Alguns aventureiros, irritados, acabam empurrando a garota para o lado, e é nesse momento que o nosso protagonista se oferece para levá-la até lá. Ela explica que não tem muito a oferecer, mas Flio responde que o que ela tem é suficiente.